Ô, Frossá, era o seu preferido, é o seu preferido? Você tá tão confuso quanto eu, ouvindo um monte de gente, cada um fala um negócio. Tem gente que fala assim pra mim, não, tira ele da lista, porque ainda não é definitivo, não é uma prioridade. Aí tem outros que falam assim, não, agora é o Caixinha, porque quem tá negociando com o Caixinha é o Brax. O Brax tem a história dele com o Caixinha no Santos, e aí os dois foram demitidos juntos, deve ser o Caixinha. Aí vem outro e fala assim, não, mas porque o Zubeldia entrou nisso aqui, aí tem um que fala pra mim, Zubeldia é doido, enfim. Eu te confesso que eu tô confuso, mas eu acho que é o Atlético que tá confuso mesmo. Tudo bem, Dimar? Um abraço pra você, pra Maria Gabriela, pro Lélio, pro Seabra, pra todo mundo que tá com a gente aqui no Tempo Esportes. Então, é aquilo, a dificuldade de cobrir um clube descentralizado, né? A gente sabe que tem quem manda no fim das contas, mas claro, existe ainda aquele colegiado, várias pessoas que participam das negociações, das tomadas de decisão. Então isso acontece. O nome do Sampaoli, de fato, é um nome que não é uma unanimidade dentro do Atlético. Acho que essa informação é a minha, é a sua, é de todo mundo que apura essa história. Muita gente dentro do Atlético não quer ver o Sampaoli nem pintado de ouro. Já outros gostam do nome, né, entendem que os problemas que ele teve de relacionamento não explicam tudo que é o trabalho dele, que ele é um treinador muito capacitado. E eu acho que ninguém discorda que os títulos do Atlético em 2021 têm uma parcela nas costas do Sampaoli, né? Não foi ele quem ganhou, foi o Cuca, mas foi ele quem montou grande parte daquele time, né? Por mais que os reforços pontuais de 21 tenham sido apenas Hulk e Nacho, né? Que obviamente potencializam qualquer time, mas o Sampaoli tem o seu mérito naquele trabalho também, que culminou já sem ele nos títulos de 21. Dimara, eu acho que a melhor opção, na minha opinião, o Sampaoli é o melhor nome. Eu publiquei agora há pouco uma coluna lá em O Tempo, até brinquei no título ali que cavalo arriado não passa duas vezes, né? Porque é uma oportunidade nesse momento do Atlético trazer uma paz, pelo menos externa. Eu lembro de conversar com uma pessoa que trabalhou com o Sampaoli em 2020 no Atlético, e ela me disse a seguinte frase: trabalhar com o Sampaoli é um inferno todos os dias. Essa frase, com essa palavra, que é muito forte. Então, assim, paz da porta do CT para dentro não vai acontecer. A gente sabe como é o Sampaoli, a cada dia ele chega lá com 3 exigências diferentes, pedindo 3 jogadores diferentes e tá revoltado com isso e reclama daquilo. Ele é esse cara. Agora, da porta do CT para fora, traria uma paz, traria uma confiança, uma autoestima para o torcedor, isso está muito claro, a gente vê nas redes sociais. É claro que as redes sociais não dizem com clareza o que é o pensamento de todo torcedor do Atlético, estamos falando de uma torcida gigante, não é simples assim, mas é o termômetro que a gente tem, né? Não tem como a gente bater na porta de cada atleticano e perguntar, e aí, gosta do Sampaoli ou não? Então a gente usa o termômetro que a gente tem. Então traria uma certa paz para o torcedor, traria uma confiança, uma autoestima. É aquele treinador que o torcedor gosta do estilo dele, o atleticano não gosta daquele treinador blasé, paradão, muito professoral. Ele gosta do treinador maluco que vai correr na beira do gramado, que vai gritar com os jogadores, que vai dar soco na mesa. É o estilo, né, mais quente, assim, que o torcedor do Atlético gosta. O Sampaoli tem essas características. Então, das duas, uma. Ou a ala anti-Sampaoli dentro do Atlético, que é muito grande, tem muita gente que não gosta dele dentro do clube, vai ganhar esse cabo de guerra e o Atlético vai para outro nome, né? Ou alguém lá dentro da parcela, que eu acho que é menor, né, que gosta do Sampaoli, vai conseguir convencer, gente, estamos precisando de um pouco de paz, traz o homem, vamos fazer aquilo que a torcida está esperando agora, vamos ter uma tranquilidade, até porque a janela fecha terça-feira agora. Então, assim, por mais que o Sampaoli chegue pedindo 80 nomes, vão ser pedidos para o fim do ano, porque agora não dá mais, a menos que feche com alguém até terça-feira, o que eu acho pouco provável, exceção feita ao Pablo Maffeo, lateral argentino, que de fato pode chegar, mas outros jogadores acho que não daria nem tempo, né? Então eu acho que é uma oportunidade que o Atlético tem de trazer o torcedor de volta. Percebo o atleticano muito distante do clube em relação à confiança, à autoestima, desde o fim do ano passado. Não é de agora porque perdeu o clássico, não. Desde o fim do ano passado. Melhorou um pouquinho quando ganhou o Mineiro, melhorou um pouquinho quando eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, mas o atleticano não tá totalmente abraçado com esse projeto, como a gente vê, por exemplo, para fazer um paralelo, a questão da relação hoje do torcedor do Cruzeiro com o clube. E não é só a questão do treinador, é a questão de comprar o projeto da SAF, de acreditar que o caminho está sendo bem traçado. Isso tem acontecido no Clube Celeste de uma forma muito clara, muito óbvia, né? E no Atlético não. Então, eu acho que trazer o Sampaoli é um atalho que a diretoria tem
para trazer esse torcedor de volta para perto. Se vai dar certo ou não, aí é futebol, tudo pode acontecer, mas eu acho, entre os treinadores disponíveis no mercado e possíveis, porque tem gente que vai pro lado também, né, Edmar? Busca o Mourinho, não, busca o Thiago Mota, tava na Juventus outro dia, não é assim, né, não é videogame, é vida real. O próprio Carvalhal, que apareceu novamente e foi procurar, disse não, né? Não quero sair do futebol europeu. Não sei pra que procura esse Carvalhal. Toda hora aparece Carvalhal, seja, né, qualquer um só pra ouvir, não. qualquer um aqui, que fica. Fala, Léo. Ô, Dilmar, aqui, os caras acham o Sampaoli mala? Imagina trazendo o Mourinho, meu chapa, Mourinho. Nossa Senhora. Mourinho, o Special One, ele mesmo se denomina. Sim. Ele se autodenomina o Special One. Então, ele é muito mala, mas muito mala. E ganhou o título pelo Manchester United, mas ele é mala demais. Mala demais. Mas eu ia gostar, pelo menos pra imprensa sofrer. Todo mundo ia gostar. Lá na zona. Seria divertido. Né? É que eu não sei froçar, sei o que o Lélio pensa, sei o que o Daniel pensa, a Mabi tá chegando agora, tá entrando, né, nesse mundo, mas eu vou te ser muito sincera, Mabi, eu tô falando pra ela, né, porque ela é uma revelação nossa e tá aí fazendo esse trabalho tão bonito, mas aqui eu prefiro 1000 vezes o treinador que fala, né, que coisa, que te bate de frente. Primeiro que eles até hoje não aprenderam que dá mais matéria ainda, né, Frossá, Lélio e Daniel Seabra. Segundo que, não tá falando pra mim, porque eu faço a pergunta, ele que se resolva com a resposta dele, né. Então assim, tô me lixando, não me cumprimentou, mas olha, não faz a menor diferença na minha vida. Já fez na sua, ô Lélio Gustavo? Na minha, não. Bom, não é? Tirando aquele entreveiro com o Filipão na beira do gramado, né? Mas ali... Quase que eu perdi o emprego aquele dia. Mas ali ele que vem me xingando. Antes eu nem ia fazer pergunta nenhuma pra ele. Ele tava invocado que o Juventude estava ganhando o Cruzeiro pela Copa Sul Minas. Eu falei, eu não vou te entrevistar não, palhaço, tal. E foi assim, né? Mas só que com outras palavras também. Imagina. Impublicáveis, né? Mas eu também nunca tive problema com isso, não. Você faz, é igual o Luxemburgo sempre falou. Você faz a pergunta e o camarada responde o que ele quiser, ué. Claro, e há com as consequências. Exatamente. Você também pensa assim, né, Dani? Não, sim, eu acho que a convivência tem que ser razoável, né? Também não dá pra ser o pé de guerra todo dia, né? Respeitoso. Claro. Cumprimentou bem, não cumprimentou, só, né? Não tô nem aí. Mas uma coisa é respeito mútuo, né? Sim. Respeito mútuo. Não dá também pra você perguntar uma coisa, o cara tinha treinador que tava aí, por exemplo, não deixava nem a imprensa acabar de perguntar, né? Começava a perguntar, e aí já entrava o portunhol por cima e a gente já não entendia mais nada, todo mundo embolado, então... Vamos ter respeito de um lado e respeito do outro. Aí tudo bem, faz parte. Mas negócio de cumprimentar também... Eu também não ligo, não. Você, Frossá, liga? É aquilo que a gente aprende na faculdade de jornalismo, né, Edmar? Repórter não pode ser nem amigo nem inimigo de fonte. Exatamente. É o que eu tento fazer com todo mundo, com treinador, com dirigente, com empresário. Eu não quero que ele seja meu amigo, que me trate bem, que venha de conversinha pro meu lado, assim como eu exijo respeito, como uma relação, né, que obviamente ela é mútua, né? A gente respeita e merece também ser respeitado. Então... acho que nenhum de nós aqui quer ser amigo do Sampaoli ou de qualquer treinador, jantar na casa dele, tô muito bem com o meu ciclo de amizades, tá tudo certo. Não é um problema pra mim e não tô buscando novos amigos no futebol. Agora, claro, a gente quer ter uma relação respeitosa e assim, a era Sampaoli no Atlético, ela teve poréns, né, Dilmara? Porque ele passou um período aqui, um Campeonato Brasileiro ali de 2020 no comando do Galo, que terminou em 2021, na verdade, mas foi na época da pandemia, ele não teve, vale lembrar, nenhum jogo com contato com o torcedor, zero. Sampaoli não comandou o Atlético tendo a arquibancada cheia, né? Era só estádio vazio. Até a questão da imprensa também, eu lembro muito bem do primeiro jogo do Sampaoli, foi lá em Nova Lima, né? Contra o Vila Nova. Isso mesmo. Que a assessoria do Atlético explicou que não teria entrevista coletiva. Exato, porque não tinha uma sala de imprensa lá no Castor Cifuentes. Então eles só topavam falar em sala de imprensa, daquele, né, bate-queixo padrão ali, não ia rolar. Então, assim, é o treinador que tem suas peculiaridades, mas eu, sinceramente, não me importo se ele vai dar bom dia ou não. Se vier, que faça um bom trabalho dentro do campo, como fez da primeira vez, com um pouco mais de profissionalismo fora do campo. Porque alguns episódios atrapalharam ele na gestão
do ambiente no Atlético. Teve aquela festinha lá na época da Covid, dele e da comissão dele ali, que atrapalhou sim, ele perdeu os caras, a confiança dos caras naquele momento. Então dá para ele ser um pouquinho mais profissional também, mas dentro do campo, tá sem dúvida nenhuma entre os treinadores mais eficientes e mais competentes, falando de campo e bola de qualidade, que eu vi trabalhar no Atlético, sem dúvida nenhuma. A gente tá falando sobre isso, Edmar, e você vai se lembrar, porque é do nosso tempo, quando eu tava começando, né? E você também. Mas, por exemplo, a gente chegava lá na Toca 1, aí tava lá o Enio Andrade, cara. Sabe, o Enio Andrade já tinha sido campeão brasileiro pelo Inter, já tinha sido campeão brasileiro pelo Coritiba e tudo mais. É um dos maiores treinadores da história, tava lá fumando um cigarrinho, batendo um papo normal, como era com o Jair Pereira lá no Atlético. Então chegava na Vila Olímpica, ficava ali uma resenha, né, com o treinador. Eu mesmo começando, eu falei, pô, mas é assim mesmo? Legal, que né? massa, né? E hoje é completamente diferente, eu entendo. Mas o relacionamento ali da imprensa com os treinadores, ele era muito diferente. E o próprio treinador, ele se colocava também, à disposição, né? de conversar, de explicar o que ia ser feito, na maioria das vezes. Então, era, na verdade, o que você tinha? Aulas, né, gratuitas ali com grandes técnicos que nós tivemos a oportunidade de conviver aqui em Minas Gerais. E assim foi também Carlos Alberto Silva, né, Dani? Não sei se você pegou o Carlos Alberto Silva no Atlético, Hora do bate-papo também, entrevista coletiva com o treinador era todos os dias também. Todos os dias. Todo dia o cara passava ali dentro da sala de imprensa, parava, meia dúzia de perguntas, cada um fazia uma pergunta, vambora, beleza, acabou. Hoje acabou esse negócio. Nessa época não tinha sala de imprensa. Também não tinha sala de imprensa. Na verdade, ali no tumulto, né? Ali. Você filmava aquela parte ali da Toca da Raposa, onde são os dormitórios, geralmente o cara parava ali e já dava entrevista ali mesmo, né, Edmar? No meio do caminho. Cheguei no meio do caminho. Cheguei no América. Aí depois que a Toca sempre teve a sala de imprensa. Aí depois eles reformaram e ficou melhor. Cheguei no América uma vez, Léo, os caras estavam correndo em volta do gramado e o Jair Pereira rodando um apito lá no meio do gramado. Aí ele fez assim pra mim, vem cá, garoto, entra aqui. Lá no meio do gramado pra bater papo com ele. Putz. Era bem isso. Só pegou nada, né? Só pegou já com divisão de né? Podem falar esses, aqueles não, né? Mas mudou muito, viu, Dimara? Do início que eu comecei a cobrir, 2015 ali pra agora, na época que eu comecei a cobrir, a gente tinha entrevista coletiva todos os dias, era a imprensa que escolhia quem falava, e eram 2 todos os dias, e treinador falava toda sexta pré-jogo coletivo do treinador no CT, aberta pra todo mundo. Hoje em dia, tá longe de ser assim, a assessoria que escolhe é 1 por dia, quando tem, aliás, coletiva na cidade do Galo e na Toca da Raposa, acho que não tem mais, só de apresentação, assim. Acho que fora isso, quase nunca acontece. Então, assim, mudou muito. Hoje em dia a gente tem muito menos acesso e faz parte. Edmara, chegou uma informaçãozinha pra mim sobre treinador aqui. Posso falar, não? Opa! Tudo não, que o torcedor quer ouvir. Nome que... Apareceu outro? Pois é, não é nada tão expressivo não, mas um nome que eu apurei aqui, que pessoas do Atlético buscaram informações. É sempre bom deixar claro que buscar informações não significa que é a prioridade, que é ele que está chegando. É normal, nesse momento, o clube buscar informações sobre muitos treinadores do mercado, faz parte. Mas pessoas do Atlético buscaram informações sobre Fernando Seabra, ex-Cruzeiro, hoje treinador do Red Bull Bragantino. Particularmente gosto. O foco do Atlético claramente é um treinador estrangeiro, né? Nesse momento está voltado lá para os portugueses. Se for um argentino, o Sampaoli seria o nome que a torcida ama, né? Pelo menos é o que a gente tem de termômetro, mas o nome do Fernando Seabra, pessoas do Atlético buscaram informações e é um dos possíveis, caso o Atlético volte as atenções aí para o mercado nacional, o nome do Seabra pode aparecer, porque agrada a pessoas no Atlético, viu, Dimara? Não sei o que vocês acham. A situação é que tem muito treinador agradando a muita gente, sabe? Tá difícil de acertar, uns que desagradam muito. É o que eu tô falando, cada hora aparece o nome. Parece que tem muita gente dando palpite, né? É isso, Lélio, boa. A SAF também tem 200 pessoas mandando, né? Então. Então é difícil. Ô, Frossá, obrigada, viu, querido? Vamos passar o final de semana de plantão, mesmo se estivermos em casa, mesmo se estivermos em outro jogo, como é o meu caso, né? Mas a prioridade é descobrir isso aí. Qualquer coisa a gente troca figurinha, tá bom? Sem dúvida, sempre um prazer. A gente deixa sempre aquele alerta ligado, né? Quando tem clube grande sem treinador. Certamente ficaremos assim no fim de semana. Beijo pra vocês, até a próxima. Até a próxima.